Visto que nenhuma epistemologia pode se justificar, que o empirismo não pode nos provar, né, nos dar certeza do conhecimento, nem podemos conhecer nada através da experiência sensorial. Ela não nos ensina nada, digamos assim. Que o racionalismo ele não tem um primeiro princípio, né? A não ser que seja um princípio que seja escolhido pelo racionalista. O ceticismo é uma autocontradição, pois afirmar que não podemos saber de nada e que tudo é uma opinião já é uma afirmativa de um conhecimento, né? Então, quando eu digo que tudo é uma opinião, eu já estou não dando uma opinião, né? Então é uma autocontradição, né? Aí se você afirma que sabe a verdade, o cético vai dizer que é só a tua opinião. Mas a opinião dele de que tudo é uma opinião é uma verdade. É uma autocontradição idiota, né? Afirmar que não sabe nada não é humildade. Afirmar que não sabe nada é uma autocontradição. Humildade é dizer que não sabe tudo, né? Agora, dizer que detém o conhecimento sobre alguma coisa não é arrogância, né? Dizer que sabe a verdade não é arrogância, né? Arrogância, na verdade, burrice, idiotice é afirmar que você não pode saber nada. Aí é idiotice. O irracionalismo, então, que é onde cai diversas pessoas que passaram por todas essas escolas filosóficas, né? No irracionalismo sem sentido, né? Todas essas áreas epistemológicas elas exigem da pessoa, como a própria cosmovisão se colapsa, né? Se autodestrói, né? Acho que faria mais sentido se eles se matassem, né? Tirassem a própria vida, porque aí cairia num irracionalismo louco, como Van Gogh fez, de negar a realidade, nada faz sentido, né? Então a única maneira de escapar do suicídio é o dogmatismo, né? Uma fé, uma crença, né? Auto-autenticadora, uma única verdade, verdade absoluta, os padrões morais objetivos, né? Que nós cremos por conhecimento inato nós temos em nós, né? Desde que somos gente, desde sempre. Além dos padrões morais, também conhecimento sobre Deus também nós temos, que vem desses padrões morais, né? Todo homem sabe que Deus existe. Acho que a apologética perdeu muito tempo tentando provar para ateístas e não cristãos aquilo que eles já sabem. A ordem de Deus para eles é que eles se arrependam e creem no Evangelho. Uma coisa muito comum, objetada quanto a isso, né, é que então a crença cristã dogmática é radical e autoritária, porque exige que eles creiam, né, no Evangelho, mas não respeita a sua opinião, mas baseado em qual padrão eu devo respeitar a opinião de alguém. Baseado em que padrão? Se for baseado nos padrões da sociedade ou nos padrões de pluralidade de crenças, qual deles eu devo respeitar? Não existe um padrão auto-autenticador. Se for baseado nas leis da sociedade de onde vieram esses padrões. Agora, se for baseado no cristianismo, não, o cristianismo prega respeito. Não, o cristianismo prega
respeito, mas ele também prega que ele vem de Deus, né? Então, a partir do momento que você usa o respeito contra Deus, você está cuspindo na cara dele. Você está dizendo aquele que deu os padrões morais e usando eles contra ele. Isso é rebelião, isso é pecado. Isso aí é dizer que Deus está debaixo dos padrões que ele te deu. Não existe nenhum lugar na Bíblia, em nem sentido nenhum, em Deus está debaixo dos padrões que ele deu para suas criaturas, né? Deus não tem outro Deus no mundo para ele respeitar. Os homens são homens, Deus é Deus, né? Não existe um outro Deus no mundo, né? Por exemplo, Deus deu ao homem, além do padrão do respeito e tolerância uns com os outros, também deu o padrão de não matar, deu a lei. Mas Deus tira a vida de quem ele quiser. Então, quando o cristianismo ordena que um cristão evangelize o outro, é porque ele reconhece, não como uma falta de respeito, mas uma falta de respeito que o outro não queira ouvir a mensagem de arrependimento e não queira se arrepender. Porque quem estipula os padrões morais é Deus. A moralidade é objetiva porque ela vem de Deus, né? Ela não é objetiva porque ela não vem de nenhum lugar, né? Deus é o padrão e regra máxima moral. Ele é aquele que dá o preceito ao homem, mas ele mesmo não está debaixo desse preceito. Ele não é homem, né? Quando ele se fez homem, ele teve debaixo do preceito. Mesmo assim, obedeceu os preceitos de Deus, amou a Deus mais do que todas as coisas. O maior preceito de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus fala isso. Depois o novo mandamento de amar os irmãos, né, que são cristãos, a ponto de dar vida por eles. Mas o maior de todos ainda é o amor a Deus. Amar a Deus é o maior preceito da lei, a maior regra máxima. E se Deus ordena, então, que nós evangelizamos não cristãos, é como se um juiz emitisse, ordenasse um oficial de justiça proclamar e declarar a sentença dele sobre os homens. E se os homens se recusam a obedecer, não é porque eles têm o direito de não obedecer, mas sim porque eles estão fugindo da justiça divina, né? Então, quando Deus chancela os cristãos a evangelizar e apelar os não cristãos ao arrependimento e ordenar que eles se voltem a Deus, né, porque é uma ordem divina, então os cristãos estão simplesmente cumprindo aquilo que Deus ordenou, uma ordenança, falando para os não cristãos se reconciliarem com Deus, a ponto de que o não cristão não tem direito de dizer que ele não pode ser evangelizado, porque Deus é a regra máxima, absoluta. Outra coisa também, além disso, é óbvio, né, evidente, é que o não cristão, depois de ser derrubada a questão dele não ter o direito, né, de não ser evangelizado, ele diz que ele não quer ser evangelizado, mas é evidente porque o homem é totalmente depravado. O não querer dele, ele pensa que é uma habilidade dele, uma capacidade dele de não querer. Ele acha que isso é algo positivo, mas a Bíblia diz que isso, na verdade, é uma inabilidade, na verdade, uma incapacidade dele obedecer, dele desejar a Deus, dele querer ouvir as coisas de Deus. Então, na verdade, ele é um inábil, é isso que ele é. Ele é uma pessoa inábil que não tem a capacidade de desejar Deus. E não uma pessoa que tem a capacidade de desejar não querer Deus. Na verdade, essa é toda a disposição dele. Ele não quer Deus, ele não é capaz de desejá-lo. Então, esse é o meu vídeo aí. Bom dia.